Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E neste vídeo a gente vai falar muito aí sobre as eleições do Vasco da Gama. A gente tem novidades aí envolvendo aí essa união aí de oposição. Você que gosta aí do Levenciano, a gente tem novidades aí para poder passar para vocês. Iremos falar bastante sobre essa situação da liberação de São Januário, porque o Vasco ontem deu um passo muito grande para que isso venha a acontecer ainda nesta semana. E a gente vai falar bastante sobre o jogo entre Vasco da Gama e Fluminense, porque ontem o Vasco da Gama fez aí um jogo treino e o nosso treinador Ramon Dias dando minutagem para alguns jogadores aí que não estavam jogando como titular. Então tem muito assunto bacana aí para a gente poder tratar com vocês. Bem, meus amigos, o seguinte: o Vasco da Gama ontem aplicou uma sonora goleada na equipe do São Cristóvão, 5-0, e ó, dizer, foi pouco. A movimentação foi muito boa. O nosso treinador procurou dar aí minutagem para alguns jogadores, como o Alex Teixeira e também o Sebastião Ferreira, que inclusive ambos fizeram 2 gols aí nesta partida. E o Vasco essa semana ainda vai fazer dois treinamentos lá na grama sintética do Engenhão para ficar tinindo para a próxima partida aí. Ontem a gente teve uma notícia muito boa, certo? Que o edema do atleta Marlon Gomes regrediu de maneira satisfatória. O Marlon está liberado aí para realizar atividades físicas utilizando uma proteção facial. E o seguinte, né? Significa dizer que o Marlon pode jogar no jogo contra a equipe do Fluminense, né? O Zé Gabriel também volta à equipe do Vasco da Gama, porém o Vasco não terá aí o Medel e o Jair, que estão aí suspensos, né? Inclusive o Medel hoje faz um clássico aí contra a Colômbia, defendendo o Chile. Bom, seguinte, sobre a liberação de São Januário, ontem a gente teve uma notícia muito boa nesse sentido, meus amigos, muito boa, porque o comandante do BEP, né, ele veio aí a público para poder dizer que São Januário tem todas as condições para poder realizar uma partida de futebol. E a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro bancou a segurança. Então, mais uma vez, o Vasco da Gama aí ganhando um reforço de peso, que é o próprio comandante do BEP, para a gente poder ter os jogos em São Januário. Ainda ontem, né, a responsável jurídica pelo Vasco, a Gisele Cabreira, falou e disse que a situação do TAC, as negociações continuam. A tendência é que ainda esta semana seja marcada aí uma reunião entre as autoridades públicas e o Vasco da Gama, e o Vasco já pensa aí na partida contra o Coritiba, colocar esse jogo em São Januário com carga máxima. Isso mesmo, pessoal, com carga máxima aí. Bem, sobre a situação aí envolvendo, né, a situação do aporte, a gente aguarda aí a chegada desse dinheiro.
para que o Vasco da Gama já possa começar a fazer o seu planejamento para 2024. Algumas pendências aí, como a renovação de contrato do Ramon Dias aí, a compra do goleiro Ivan, né? A própria situação aí de pendências aí que existem com outros clubes de compras que foram feitas e não foram marcadas. Então a gente aguarda essa situação nesta semana. Falando aqui sobre a situação aqui da união da oposição, passo informação aqui para vocês. Tendência é que o Levinciano realmente que ele venha a ser aí candidato à presidência do Vasco da Gama, e esse cenário ele vai mudar e vai mudar bastante, porque hoje a gente tem 5 candidatos aí da oposição, e isso pode aí ter uma fusão, certo? Pelo menos aí 4 desses candidatos aí estão dispostos aí a abrir mão da sua candidatura para que o Levinciano possa vir, né? E a novidade que a gente tem é que o próprio planejamento aí presidencial já começa a ser feito aí. Para quê? Para que logo quando ele entre aí, a gente tenha efetivamente, né, já um time melhor para ajudar aí a 777 Partners, porque é o seguinte, a gente não pode deixar na mão dessa SAF em todos os sentidos, certo? Isso não pode acontecer, porque se eles não fizerem, tem alguém para poder fazer. Eu tenho certeza aí que com um bom relacionamento que o Levin tem aí, com essa estrutura que ele pode trazer para o Vasco, vem jogadores de alto nível, né? Vem profissionais de alto nível para poder trabalhar também no clube associativo, né? Eu até já fiz até o meu pedido, né? Com relação ao meu presente de Natal. Se eu pudesse escolher um jogador, eu escolheria aí o Arrascaeta do Flamengo. Aí eu tenho certeza aí que teria a condição de trazer, certo? Sem maquiagem, sem sacanagem. Levem, até já deu uma conversada uma vez aí com o empresário do cara. Agora, o seguinte, falando aqui sobre a situação do Vasco aí, economicamente está deprimente. Então a gente precisa aí de alguém que ajude aí, uma vez que essa estrutura aí da SAF aí não está dando conta do recado. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu.